Turma, vamos dar continuidade ao nosso estudo de determinantes. Nós já falamos sobre determinantes anteriormente, na aula sobre matriz inversa, que nós utilizamos para resolver alguns exercícios. E agora a gente vai falar um pouquinho mais, tá bom? A metodologia hoje ela é um pouquinho diferente, tá? Não sei se vai ficar melhor ou pior em relação ao anterior, mas vocês me dão um feedback depois, tudo bem? Então, no primeiro momento, o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender o que é um determinante. Então, o determinante, ele está relacionado a um valor para uma determinada matriz quadrada. Então, se a gente tem uma matriz quadrada de ordem n, essa matriz quadrada ela vai ser representada através do determinante por um número real associado a essa matriz. Lembrando vocês que cada matriz ele tem um único determinante. Então, se por acaso você fizer a sua conta, né, e resolver fazê-la novamente, só para conferir e os resultados derem diferentes, em uma das duas você errou. Por quê? Porque o valor do determinante ele é único para uma dada matriz, tá? Como que nós escrevemos o nosso determinante, né? Nós temos uma matriz qualquer, essa nossa matriz aqui, ó, ela tá indicada com os parênteses, pode também estar indicada com o nosso colchetezinho, e delimitando os elementos aqui. Então, nessa nossa matriz aqui, uma matriz de 2 por 2, duas linhas e duas colunas, e nós indicamos o determinante, em vez de usar os parênteses ou os colchetes, nós vamos utilizar essas barras, tá? Delimitando os elementos da matriz. Na nossa colocação, nós temos, né, que o determinante de uma matriz, ele pode ser escrito por, né, as três primeiras letras aqui, ó, da palavra, e indicando que se trata de uma determinada matriz, ou simplesmente a gente vai usar a letra D maiúscula e a letra correspondente à matriz. Essa notação a gente utilizou lá na aula de matemática aplicada para calcular a solução dos sistemas lineares através da regra de Cramer. Então, vamos aqui entender como que a gente calcula o determinante de uma matriz. Então, a matriz de primeira ordem. O que é essa matriz de primeira ordem? É uma matriz que tem um único elemento. Por quê? Porque é uma matriz de 1 por 1, tá? Tem um elemento só e o determinante dessa matriz vai ser o próprio elemento, tá? Então, indicamos aqui, ó, minha matriz A, tá? Vamos indicar aqui o determinante dessa matriz e o resultado é o próprio elemento. Exemplos. Minha matriz A é formada pelo elemento 5, então o determinante dessa matriz, ó, é 5. O B é formado pelo elemento menos 7, então o determinante do B é menos 7. Muito cuidado para não confundir isso aqui com o módulo, tá? Por isso que é importante a gente ter essa escrita, tá, do determinante à frente aí, para a gente não confundir com o módulo. Aqui nós temos um outro exemplo para uma matriz de ordem 1, tá? Então, a gente tem aqui um elemento menos raiz quadrada de 2, o determinante dessa matriz que eu chamei de C vai ser o próprio elemento menos raiz de 2. Com relação às nossas matrizes, nós temos matrizes de ordem maiores que 1, então a matriz de ordem 2. Então, a nossa matriz quadrada de ordem 2, né, tem duas linhas e duas colunas, ele tem o determinante é dado pela expressão, tá? Produto de A1 vezes A22 menos o produto de A12 vezes A21. O que isso quer dizer pra gente? Ele tá dizendo que eu vou multiplicar os elementos da diagonal principal e vou subtrair pelos elementos da diagonal secundária, tá bom?
a gente vai ver aqui um esquema, tá? Utilizando o recurso gráfico para a gente facilitar mais essa nossa conta. Então, qual que é o nosso esquema? Nosso esquema tá aqui, ó. A gente vai traçar uma reta passando pela diagonal principal e uma reta passando pela diagonal secundária. Então, na hora de fazer essa conta, fica mais fácil, porque a gente consegue aqui, ó, multiplicar esses números bem direitinho. O que nós podemos fazer com relação a esse esquema? Nós mantemos, tá? O sinal dos elementos da diagonal principal. Então, se ele ficar positivo, a gente vai manter ele positivo. Se ele ficar negativo, a gente vai manter ele negativo. E com relação à diagonal secundária, a gente vai inverter o sinal do produto dos elementos, tá? Então, vamos aqui para um exemplo. Nós temos aqui a matriz A, né? Então, a gente vai escrever essa matriz, a notação determinante, já que ele quer que calcule o determinante. Então, o determinante de A, ele vai ser igual. Vamos colocar aqui os elementos delimitados por essas barrinhas. E agora, a gente vai calcular, então, esses produtos. Então, fazendo aqui, ó, a gente tem 7 vezes 1 e aqui 2 vezes 3. Então, o que eu posso fazer? Você pode vir aqui, colocar essa multiplicação, tá? 7 vezes 1 menos 3 vezes 2, ok? Ou você pode simplesmente fazer isso, ó, 7 vezes 1, 7... E 2 vezes 3, 6. Porém, a gente vai mudar o sinal aqui, ó, tá? E aí, o que vai acontecer? A gente já pula para essa parte aqui, ó. 7 vezes 1, 7, menos 6. Então, nós temos que esse determinante A é igual a 1. Tudo bem? Vamos ver se vocês entenderam mesmo. Vamos aqui pro segundo exemplo. Olha, os meus elementos já estão dentro das barras, então ele tá pedindo para mim calcular o determinante, né? Então, vou fazer aqui, ó, produto da nossa diagonal principal, 5 vezes 3, 15, e aqui o produto da diagonal secundária, menos 2 vezes 7, menos 14. Só que o que a gente vai fazer? Vai mudar o sinal. O resultado era negativo, a gente vai colocar positivo. E nós temos, ó, 15 mais 14, a gente vai somar esses resultados. Isso aqui vai ser igual a 29, certo? Então, vamos aqui para o exemplo C. Nosso exemplo C, nós temos menos 2 e menos 1 na diagonal principal, fazendo o jogo sinal menos com menos mais. Aqui a gente não mexe no resultado. 2 vezes 1, 2. E aí, nós temos aqui a diagonal secundária, 0 vezes 5 é 0, tanto faz ser positivo ou negativo. Então, 2 mais 0, isso aqui é igual a 2. Ok? Vou fazer mais um aqui. Vamos fazer aqui uma letra D. Vamos colocar aqui uma matriz 2, menos 1, menos 3 e menos 5. Vamos lá? Então, quanto que vai dar esse determinante? Fazendo aqui, nós temos 2 vezes menos 5, menos 10. Ou seja, a gente não mexe nesse resultado, fica do mesmo jeito. Menos vezes menos, mais. 3 vezes 1, 3. Porém, a gente vai mexer nesse resultado. Então, o que que a gente vai ter? Menos 10 com menos 3, isso aqui vai ser igual a menos 13. Mais um, né? Mais um exemplozinho aqui. Menos 2, menos 3, 5, menos 7. Só para ver se todo mundo tá entendendo mesmo, tá? Então, aqui, ó, menos vezes menos, mais, né? 2 vezes 7, 14. Menos vezes mais, menos. 3 vezes 5, 15. Porém, a gente vai colocar ele
positivo. Então, 14 mais 15, isso aqui vai dar quanto? 29. Ok? Espero que tenham todos compreendido aí. Para a matriz de terceira ordem, nós temos uma regra, tá? É a regra de Sarri. Aí tá escrito Sarrus, porém a gente lê Sarri, tá? É uma matriz de ordem 3, né? Com 3 linhas e 3 colunas. Então, aqui nós temos essa matriz de 3 por 3. Para calcular o determinante, o que a gente vai fazer nessa regra de Sarri? A gente vai repetir as primeiras, a primeira e segunda colunas à direita da matriz. Então, a gente vai vir aqui, ó, né, nessa matriz aqui genérica, com os elementos e os seus índices, nós vamos repetir, ó. Vou copiar os meus elementos na primeira coluna, aqui à direita, e também o da segunda coluna aqui, ok? Então, essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. Depois de repetirmos aqui, ó, os elementos da primeira e segunda colunas, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar, tá? Os elementos da diagonal principal. Então, vou pegar uma régua aqui bem discreta pra gente fazer essa multiplicação, tá bom? Vou chamar atenção mesmo. Então, vou multiplicar aqui, ó, os elementos da diagonal principal, tá? E vou repetir essa multiplicação para as diagonais paralelas. Então, qual diagonal paralela? Ó, essa aqui, ó. Então, aqui tem 3 elementos, eu vou fazer aqui a multiplicação desses 3 elementos, né? Aqui ficou meio fora, mas acho que dá para entender. E aqui, ó, vou de novo repetir o processo para esses outros 3 elementos. Então, o que eu vou fazer? Vou manter o sinal dessas multiplicações. Então, multipliquei os elementos da diagonal principal, multipliquei os elementos paralelos a essa diagonal principal. Agora, nós vamos multiplicar os elementos da diagonal secundária. Então, nossa diagonal secundária tá aqui, ó. Tá? Então, multipliquei aqui os elementos, e lembrando que aqui a gente inverte o sinal. E aí, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou multiplicar os elementos das diagonais paralelas, sempre mudando o sinal desse produto, tá? Ok? Então, a gente vai fazer essas multiplicações, mantendo aí os sinaizinhos dos produtos da diagonal secundária e suas paralelas, e mudando o sinal do produto da diagonal secundária e suas paralelas. Vamos lá? Então, depois que a gente fez, ó, essa multiplicaçãozinha, o que acontece? Que a gente multiplicou os elementos da diagonal principal e de seus paralelos, a gente vai somar todos os valores encontrados. Então, eu multipliquei aqui, ó, o elemento A1 vezes o A2, 2, vezes o A3, 3, mais A1, 2, vezes A2, 3, vezes A3, 1, mais A1, 3, vezes A2, 1, vezes A3, 2. E aí, aqui a gente tá usando menos, por definição a gente coloca esse menos, mas como aqui também é menos, na hora que a gente vai fazer o jogo sinal, a gente vai somar tudo. Por isso que eu coloquei aqui, ó, que nós somamos os valores encontrados. Se você mudar o sinal. Se você não mudar o sinal, você vai subtrair, tá? E aí, a gente vai fazer, tá? Essa soma desses outros produtos aqui, ó, da diagonal secundária e de suas paralelas. Tudo bem? E aí, vamos ver se a gente realmente compreendeu esse assunto. Então, temos 2 exemplos aqui. A gente vai calcular o determinante dessas matrizes. Então, determinante da matriz A. Vamos escrever aqui, ó, direitinho, tá? Escrevi meus elementos aqui, ó, delimitado pelas barrinhas. E o que a gente vai fazer mesmo?
repetir as duas primeiras colunas à direita. Então, tá aqui, ó. Primeira coluna, segunda coluna. Vamos multiplicar os elementos da diagonal principal, tá aqui, ó. Então, vai dar 1 vezes 4, 4. 4 vezes menos 1, menos 4. Vamos manter o sinal. 3 vezes 6, 18. 18 vezes menos 4, então, menos 72, certo? E aí, nós temos aqui, ó, 5 vezes 2, 10, vezes 1, 10. Positivo, continua positivo. Do outro lado, nós temos, né, a diagonal secundária. Então, a gente vai multiplicar aqui, ó. 4 vezes 5, 20. 20 vezes menos 4, menos 80. Porém, a gente vai mudar o sinal. 1 vezes 6 vezes 1, 6. Porém, vamos mudar o sinal. 2 vezes 3, 6, vezes menos 1, menos 6. Porém, vamos mudar o sinal. Então, nosso determinante, tá? Dessa matriz é menos 4, menos 72, mais 10, mais 80, menos 6, mais 6. Ó, a gente pode já fazer aqui, ó, o cancelamento desses dois, porque vai dar 0, tá? Então, determinante A, menos 76, mais 10 com 80, 90. E aí, nós temos que o determinante A vai ser igual a 14. Certo? Tudo bem? Então, vamos para o nosso próximo determinante aqui. Determinante B. Vamos escrever nossos elementos dentro da barrinha, tá? Colocando um embaixo do outro, para não ficar torto na hora de fazer a multiplicação das diagonais. Repetimos as duas primeiras colunas à direita. E agora, vamos multiplicar essas diagonais. 0 vezes 3 vezes menos 2, 0. 2 vezes 2, 4. Vezes menos 4, menos 16. 3 vezes menos 1, menos 3. Ó, que a gente manteve o sinal. Do outro lado, o que nós vamos fazer? Nós vamos inverter o sinal. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes menos 4, menos 36. Mas a gente vai colocar mais. Adoro quando aparece um 0. Lembrar que 0 vezes qualquer número vai ser sempre 0. Ó, 2. Vamos fazer o jogo de soma primeiro? Menos com menos, mais. Porém, vai ficar menos. 2 vezes 2, 4. E agora, nós somamos esses valores que nós encontramos. Então, 0, menos 16, menos 3, mais 36, mais 0, menos 4. Então, determinante B, aqui, ó, menos 19, 36 tira 4, mais 32, tá? E o determinante B vai ser 32 menos 19, nós temos aí 13. Tudo bem? Entenderam? Dá um joinha lá no vídeo. Mais um exemplo aqui pra gente fechar. Então, a gente já tem, né, a nossa matriz já escrita em forma de determinante. Então, a gente só vai repetir aqui, ó, as duas primeiras colunas, né? Lembrando que esse determinante vai ser igual a, ó lá, 1 vezes 1 vezes 1, 1. 3 vezes 5 vezes 1, 3 vezes 5, 15. 4 vezes 1 vezes 1, 4. Mantemos o sinal de tudo. E vamos aqui. 4 vezes 1 vezes 1, 4. Porém, a gente vai mudar o sinal. Era positivo, ficou negativo. 1 vezes 5 vezes 1, 5 positivo, a gente vai colocar ele negativo. E 3 vezes 1 vezes 1,
3, mas vai ficar negativo. E vamos somar. 1 mais 15, mais 4, menos 4, menos 5, menos 3. Se você quiser, você pode cancelar aqui, ó, o 4 com menos 4, tá? E fazer o restante da conta. Então, 1 com 15, 16, menos 5, menos 3, menos 8. Isso me dá aqui o determinante, 16 menos 8 é igual a 8. Certo? Então, essa aí é a regra de Sarri. Porém, tem sempre um porém nas minhas aulas, a gente também pode usar uma outra metodologia. Que metodologia é essa? Que eu uso muito quando não tenho espaço para repetir as duas primeiras colunas, quando o espaço à direita não é suficiente. Então, o que eu faço? Eu repito as primeira e a segunda linha abaixo da minha matriz, tá? Então, ó, eu vou pegar aqui os mesmos exemplos que nós vimos anteriormente e vamos fazer. Então, em vez de repetir aqui, ó, do lado eu vou repetir embaixo. Primeira linha, vou repetir ela aqui, e a segunda linha abaixo da primeira. Vamos só delimitar aqui os elementos, tá? E nós vamos multiplicar. Diagonal principal é essa, certo? Dá 1. Abaixo tem outra diagonal, que é 4. Aqui temos outra diagonal, 3 vezes 5, 15. Se vocês separarem, deu o mesmo valor, 1, 15, 4, 1, 4, 15, tá? A ordem não interfere. Aqui, ó, nossa diagonal secundária, 4 vezes 1, 4, só que vai ficar negativo, 5 vezes 1 vezes 1, 5, mas a gente vai colocar negativo, e 1 vezes 3 vezes 1, 3, a gente vai colocar negativo. Então, esse nosso determinante, se vocês repararem bem o exemplo lá em cima, nós temos 1 mais 4 mais 15, menos 4, menos 5, menos 3. Você pode cancelar o 4 com menos 4, se quiser, ou somar tudo. 1 com 4, 5, com 15, 20. Menos 4 com menos 5, menos 9, com menos 3, menos 12. E aí, 20 menos 12 é igual a 8. Exatamente o mesmo valor que nós encontramos anteriormente, certo? Então, você pode tanto repetir as duas primeiras colunas à direita ou repetir as duas primeiras linhas abaixo da matriz. Só para vocês conferirem como dá certo, o que eu falei, a gente vai fazer aqui, ó, utilizando esse novo método com os exercícios, os exemplos anteriores. Então, determinante B, a gente vai colocar aqui, ó, primeira linha, segunda linha, terceira linha. Então, essa aqui é a nossa matriz. E a gente vai repetir a primeira linha e a segunda. E vamos fazer as nossas multiplicações, ó. 0 vezes qualquer número vai dar sempre 0. Menos 1 vezes 1, menos 1, vezes 3, menos 3. Vamos manter aqui o sinal. 2 vezes 2, 4. Vezes menos 4, menos 16. Do lado de cá, nós temos 3 vezes 3, 9. 9 vezes menos 4, menos 36. Mas nós vamos mudar o sinal, vai ficar positivo. 0 vezes qualquer número é sempre 0. Menos vezes menos mais, porém a gente vai colocar menos. 3 vezes 2, 6. E aí, o nosso determinante B, ele vai ser igual a 0, menos 3, menos 16, mais 36, vou colocar aqui menos 6. Vou colocar o 0, não. O determinante B, menos 19, mais 30. Então, se eu pegar aí o 19 menos o 30, tá? O que que nós temos? Isso, menos 19 mais 30. Parece que a nossa conta aqui deu errado. O que que eu repeti aqui? Que
conta que eu fiz errado aqui, ó. Tá? Então, a gente fez essa multiplicação e fez essa multiplicação. Olha aqui onde a pessoa errou, ó, a falta de atenção. Isso se chama sono, tá? Então, em vez de menos 6, é menos 4. Desculpa aí o erro. Vai ficar esse erro aqui no vídeo, porque não dá pra gente ficar mais aí fazendo gravação novamente, tá? Então, mais 32. Então, menos 19 mais 32, aqui não dá pra pagar, tá? A gente vai ter o resultado nosso, que é 13. Desculpem o erro, foi na hora de copiar aqui, ó. Eu não copiei a terceira linha corretamente, mas vamos conferir aqui, ó, tá? Então, tanto você pode repetir as duas primeiras colunas, quanto repetir as duas primeiras linhas abaixo da matriz, tá? Novamente, peço desculpa aí pelo erro na hora de copiar aí o determinante. Então, vou ver se agora não erro, né? Então, vamos fazer aqui o determinante do nosso primeiro exemplo lá. Determinante da matriz A. 1, 3, 5, certinho, né? 2, 4, 6, menos 4, 1 e menos 1, certo? E aí, nós vamos repetir as duas primeiras linhas. 1, 3 e 5, 2, 4 e 6. Agora tá tudo certo, né? Então, vamos ver aqui. Então, vamos lá. 1 vezes 4 vezes menos 1, menos 4. 2 vezes 1 vezes 5, 10. Menos 4 vezes 3, menos 12. Não é isso? E 12 vezes 6, nós vamos ter aí quanto? 70 e menos 72. 3 vezes 6, 18. 18 vezes menos 4, menos 72. E aqui nós vamos multiplicar. 4 vezes 5, 20. 20 vezes menos 4, menos 80. Porém, a gente vai mudar o sinal. 6 vezes 1 vezes 6, 6. Vai ficar menos. E 2 vezes 3, 6 vezes menos 1, menos 6. Porém, a gente vai mudar o sinal. Então, o nosso determinante A, ele vai ser igual a menos 4, mais 10, menos 72, mais 80, menos 6, mais 6. Vamos cancelar aqui o 6 com menos 6. E o nosso determinante A vai dar menos 4 com menos 72, menos 76. Mais 10 com 80, 90, certo? E o nosso determinante vai dar 90 menos 76, 14, certo? Conferindo a nossa conta, que eu acredito que agora a gente não errou, com o que nós tínhamos anteriormente, tá? Olha, o mesmo valor, tá bom? Vocês reparem que os produtos, ó, eles acabam sendo sempre os mesmos, tá bom? Tá? Então, espero que tenham todos compreendido. Nós temos outros métodos, tá? Outros teoremas que a gente pode utilizar. Esse teorema que eu apresentei para vocês, essa regra, tá? De Sarri, ela só pode ser utilizada numa matriz de ordem 3. Para matrizes maiores, ou seja, de ordem 4, 5, a gente utiliza o teorema de Laplace e o conceito de cofator. Mas isso aí vai ser assunto para uma próxima aula. Acho que por hoje já tá bom, né? Eu acho que nós já trabalhamos bastante hoje. E para fechar, tá? A nossa aula de hoje, temos atividades, tá bom?
atividades na página 120. Exercícios 41, 42, 43 e 44. No exercício 41, vocês vão fazer só as primeiras 4 letras, tá? Porque as próximas são literais e estão relacionadas a seno e cosseno, a gente ainda não começou a ver. E vamos estudar. Beijos. Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.